Olá, neste vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como fazer o dimensionamento de uma transmissão por polias e correias, seguindo o livro Elementos de Máquinas do autor Sarkis. O dimensionamento vai ser feito para o seguinte caso: uma prensa é acionada por um motor de corrente alternada trifásico com potência de 7,5 cavalos, que são aproximadamente 5,5 kW e rotação de 1160 RPM. O eixo árvore de acionamento da prensa gira com rotação de 690 RPM. E será necessário utilizar a distância mínima entre centros. Nesse caso, será necessário calcular, então, essa distância mínima. Considerar coeficiente de atrito correia-polia igual a 0,25. Serviço contínuo de 16 a 24 horas por dia. Utilizar correias Gates High Power 2 e determinar então para a transmissão o número e a referência das correias necessárias para a transmissão e os esforços atuantes F1, F2 e o F resultante. E ali do lado direito nós temos uma tabela com o diâmetro das polias comerciais disponíveis em milímetros. Então, na hora do cálculo, depois é preciso selecionar umas polias comerciais que vão ser utilizadas. O dimensionamento começa então pelo cálculo da potência projetada. Tá? A potência projetada, então, ela é calculada a seguinte equação, em que ela é a potência do motor vezes o fator de serviço. A potência do motor é conhecida, ela é de 7,5 cavalos. E o fator de serviço ele vai precisar ser selecionado na tabela que está na página 55. Nessa tabela, nós vamos primeiro encontrar ali a máquina que é conduzida na coluna da esquerda, qual que é a aplicação que está ali. A gente acha ali que tem as prensas. Então, seleciona as prensas. Depois a gente vai procurar ali nas colunas da máquina condutora, primeiro qual que é o tipo de motor. Então, a gente sabe que é um motor de corrente alternada trifásico. A gente encontra ali neste caso. Depois, dentro desta seleção do motor, nós temos as 3 aplicações ali de serviço. A gente tem que saber em qual das 3 aplicações que vai ser utilizado este equipamento. Então, ele vai ser utilizado, conforme foi informado, serviço contínuo de 16 a 24 horas diárias ali. Então, com essas informações, nós selecionamos ali o fator de serviço de 1,4. Tá? Então, fator de serviço 1,4. Substituindo, então, esses valores na equação, a gente vai ter o seguinte resultado, que a potência projetada é de 10,5 cavalos. Seguindo, a gente vai selecionar, então, o perfil da correia ou das correias que serão necessárias para o equipamento, para essa transmissão. Então, lá no gráfico 2 da página 56, é que a gente que tem ali os perfis para as correias High Power 2. Tá? Então, nós sabemos o seguinte, e a rotação do eixo mais rápido, que é o eixo do motor, é de 1160 RPM. E a potência projetada, que nós acabamos de calcular ali, é de 10 cavalos e meio. Então, nós projetando o prolongamento ali das linhas até elas se encontrarem, elas se encontram exatamente naquele ponto vermelho. Esse ponto vermelho, ele se encontra na região, então, do perfil A, que é toda essa região aqui. Tá? Então, todos os pontos que caem nessa região seleciona-se, então, uma correia de perfil A. Então, perfil A. Seguinte, nós vamos calcular aí, então, o diâmetro das polias. Primeiro, o diâmetro da polia motora, que é a polia menor.
ela é representada pelo D minúsculo. Isso vai ser feito primeiro selecionando ali então o diâmetro na tabela que está na página 57. Tá? Então, lá na página 57, nós temos ali duas colunas no lado esquerdo e direito, que são exatamente iguais, para facilitar essa seleção. Então, nós vamos procurar ali a potência do motor em cavalos, que ela é de 7,5, como nós sabemos. Então, marcamos lá, selecionamos o 7 cavalos e meio. E o RPM do motor. Então, a rotação do motor nós sabemos que é 1160. Selecionamos ali, fazemos o prolongamento desses pontos ali com uma linha e vemos até onde que eles se encontram. Então, nós vemos que o diâmetro da polia que será utilizado é de 3,8. Aí um detalhe importante, nessa tabela os diâmetros estão em polegadas. Então, são 3,8 polegadas o diâmetro da polia menor. Então, nós vamos ter que transformar isso para milímetros, tá? Então, nós sabemos que uma polegada ela tem 25,4 milímetros. Então, para descobrir qual que é o valor em milímetros, basta a gente multiplicar 3,8, né, por 25,4, tá? Neste caso. Em outras situações, basta multiplicar o que foi selecionado ali, o diâmetro, por 25,4. Fazendo a substituição e a multiplicação, nós encontramos que o diâmetro em milímetros é igual a 96,52. Só que esse diâmetro ele não é encontrado comercialmente, tá? Então teria que ser feito selecionar um diâmetro comercial. O diâmetro comercial imediatamente maior que esse diâmetro é o diâmetro de 100 milímetros. É esse diâmetro que a gente vai utilizar. Tá? E sempre tem que ser o maior, porque a gente está fazendo dimensionamento. Caso a gente utilize um menor, ele está subdimensionado. Tá? Segunda etapa do cálculo dos diâmetros aí é o cálculo do diâmetro da polia movida, que é a polia maior. Então, para calcular, nós temos a seguinte fórmula, que é tirada lá da relação de transmissão. O diâmetro maior é igual ao diâmetro menor vezes a relação de transmissão. Bom, ali a fórmula da relação de transmissão. E nós vamos calcular ela agora usando os valores das rotações. Nós temos então o valor da rotação da polia com diâmetro maior e a rotação da polia com o diâmetro menor. Tá? Os valores ali então são de 1160 e 690. Fazendo essa divisão, nós encontramos que a relação de transmissão é igual a 1,68. Como nós sabemos que o diâmetro que vai ser usado para a polia menor é 100, é só fazer a multiplicação. Nós encontramos ali o valor de 168 milímetros. Mesma situação da polia anterior, esse diâmetro ele não é encontrado comercialmente, então nós vamos ter que pegar o diâmetro imediatamente maior, que é o de 170 milímetros. Então esse vai ser o diâmetro usado para a polia maior. O cálculo seguinte que vai ser feito aqui, então, é o comprimento das correias. Para calcular este comprimento das correias, a gente vai usar a seguinte equação. Tá? Nessa equação, nós temos ali algumas variáveis, são os diâmetros que nós calculamos e aquele C, que é a distância entre centros, que a gente ainda não sabe. Então, esse valor a gente vai ter que calcular ele da seguinte maneira. Né? Tem a seguinte equação ali, 3 vezes o diâmetro menor mais o diâmetro maior dividido por 2. Substituindo os valores ali dos diâmetros e fazendo a divisão, nós encontramos então a distância entre centros de 235 milímetros. Então agora nós vamos substituir esse valor lá na equação de cima e também os valores dos diâmetros e fazer o cálculo. Tá?
E nós vamos encontrar ali, então, o comprimento das correias ele é igual a 899,11 milímetros. Tá? No cálculo dessa equação aqui, é só preciso tomar cuidado aí na parte matemática, tá? Que aqui pode acontecer alguns deslizes ali e fazer o cálculo errado. O comprimento da correia aqui, ele vai ter a mesma situação dos diâmetros. Não existe uma correia comercial com exatamente este comprimento. Então agora nós vamos ter que fazer, né, a seleção da correia aí com o seu comprimento. Para fazer isso, então, a gente vai lá na tabela, onde tem as indicações dos perfis das correias, as referências e os comprimentos dela. Essa tabela está na página 62. Tá? Então, nós vamos lá. Nós já sabemos que essa correia tem o perfil A, né? Selecionamos lá no gráfico 2. E agora nós sabemos que o cálculo o comprimento é 899,11. Então, nós vamos ter que selecionar aqui um comprimento, né, que é imediatamente maior. Então, o comprimento que vai ser selecionado é o de 920 milímetros, que é o comprimento ali imediatamente maior que 899,11. Então, a correia selecionada é a correia com perfil A, referência 35. Agora nós vamos ter que fazer o ajuste da distância entre os centros, tá? Entre os centros da polia, ajustar essa distância. Para fazer esse ajuste, primeiro a gente vai fazer o cálculo do comprimento de ajuste da correia, tá? Esse cálculo é feito por essa equação. Essas informações ali, as variáveis, nós temos todas. Então, é só substituir os valores. Substituindo os valores, nós encontramos esse comprimento de ajuste igual a 496,1 milímetros. Depois nós vamos ter que calcular o fator de correção da distância entre centros. Tá? Para encontrar esse fator, nós vamos ter que consultar a tabela lá na página 63. Então, na tabela da página 63, para selecionar o fator H, né, esse fator de correção, nós vamos ter que fazer primeiro aquele cálculo ali, tá? Que é o diâmetro maior menos o menor dividido pelo comprimento de ajuste. Essa equação aqui, fazendo o cálculo, nós encontramos o valor de 0,14. Então, nós vamos lá na tabela e selecionamos o valor do fator ali para 0,14, que é 0,07. Se acontecesse que o valor fosse 0,13, por exemplo, né, esse cálculo ali, né, o fator não, o cálculo desse igual a 0,13. Então, nós teríamos que selecionar um fator H que fica entre 0,06 e 0,07, que seria o valor de 0,065. Tá? Isso é só para a título de informação, caso tenha algum cálculo que aconteça isso. Então, nós vamos fazer ali o cálculo da distância entre centros ajustada. Né? Substituímos os valores e encontramos ali a distância entre centros ajustados igual a 245,6 milímetros. Feito isso, nós vamos fazer o cálculo, então, da capacidade de transmissão de potência por correia. Eu diria que, nesse momento, os cálculos aqui eles ficam um pouquinho mais... Não os cálculos, mas o dimensionamento começa a ter alguns detalhes a mais, tá? Então é preciso prestar bastante atenção. Para fazer esse cálculo, nós vamos usar a seguinte equação, que tem essas variáveis ali, tá? Então, nós temos ali o PB, que é a potência básica, o PA, que é a potência adicional,
o FCC, que é fator de correção do comprimento, e o FCAC, que é fator de correção do arco de contato. Tá? Então, esses dois fatores de correção eles são adimensionais, eles não têm uma unidade. Tá? Para fazer esse cálculo, então, nós vamos selecionar primeiro a potência básica. Para fazer isso, nós vamos lá na tabela que está na página 64. Tá? Essa tabela ela é referente às correias, então, High Power 2 de perfil A. Então, se fosse um perfil B, a gente teria que ir na tabela para perfil B. Se fosse algum outro perfil lá, o perfil C, D ou E, também teria que ser consultado a tabela específica para isso. Tá? Um detalhe importante que tem nessa tabela, que a gente já está visualizando, os valores que estão lá na linha de cima são os valores dos diâmetros das polias menores. Então nós vemos que esses valores eles iniciam em 65. Esses valores eles estão em milímetros, tá? Então essas correias podem ser utilizadas para polias com o menor diâmetro de 65. Então, caso tivesse feito o cálculo lá do diâmetro menor e ele tivesse dado um valor menor que 65, por exemplo, a gente tivesse selecionado lá 55, nós teríamos que alterar esse diâmetro para 65, tá? Não pode usar um valor menor. Então, para selecionar a potência básica, nós vamos lá e encontramos o valor do rotação do eixo mais rápido, que nós sabemos que é 1160. E nós vamos selecionar ali o diâmetro da polia menor, que é igual a 100. Então, só projetando esses valores, eles se encontram ali no valor da potência básica de 2,14 cavalos. Tá? Nessa tabela, os valores estão em cavalos, 2,14 cavalos. Na sequência, nós vamos selecionar então a potência adicional na mesma tabela. Nós vamos lá na mesma tabela, no lado direito, e nós vamos encontrar lá também o valor da rotação do eixo mais rápido, 1160. E depois a gente vai ter que selecionar ali qual que é a relação de transmissão, ela está em qual daqueles intervalos. Então a gente tinha calculado lá o valor de 1,68. Então ele vai estar lá na última coluna, que é de 1,49 em diante. Tá? Então, fazendo ali o prolongamento dessa linha coluna, nós vamos encontrar ali o valor de 0,22 para a potência adicional, também em cavalos. Tá? Na sequência, nós vamos selecionar ali o fator de correção de comprimento de correias. Tá? Nós vamos lá na tabela que está na página 73. Então, lá na página 73, nós encontramos essa tabela. Primeiro, nós vamos selecionar lá o perfil. Nós selecionamos uma correia de perfil A. E nós vamos procurar ali qual que é a referência da correia que a gente já tinha selecionado. É a A35. Tá? Para essa correia, o fator de correção de comprimento é 0,82. E por último, antes da gente conseguir calcular a capacidade de transmissão de potência por correia, nós vamos selecionar o fator de correção do arco de contato. E aqui é o ponto onde pode criar mais dúvidas ali, surgirem mais dúvidas. Então, tem bastante detalhes. Então, prestem bastante atenção. Então, nós vamos lá na tabela, que está na página 73 também, na parte de baixo da tabela. Nós vamos encontrar essas três colunas. Tá? Então, primeiro, para selecionar o fator de correção do arco de contato, que é a coluna que está na coluna da direita, nós vamos ter que fazer aquele cálculo ali primeiro da equação. É o seguinte, nós só substituímos os valores e encontramos ali o resultado de 0,29.
Então, nós vamos na tabela procurar este valor. Só que este valor não está ele na tabela. Nós encontramos ele dentro de um intervalo. Vai de 0,20 a 0,30. Então a gente, mas ele é próximo de 0,30, então é só pegar o valor que está próximo de 0,30. Não, não é assim. Nós vamos ter que fazer o seguinte. Né? Nós temos ali também o intervalo fator, mas nós vamos ter que usar de um método chamado de interpolação para encontrar o valor do fator de correção para 0,29. Para fazer isso, então, nós vamos construir uma tabela, como se nós estivéssemos prolongando a tabela dentro deste intervalo. Então, nós começamos a construir a tabela. Colocamos lá os valores dos limites, de 0,20 até 0,30, e os valores também do fator lá. Para 0,20 o fator de correção é 0,97 e para 0,30 é 0,96. Feito isso, nós vamos construir ali todas as variações intermediárias. Então, nós vamos variando de 0,01 em 0,01. Então, começa em 0,20, a gente vai então fazer uma variação. Essa variação é de 0,21. Aí nós vamos variando até chegar no valor de 0,30. E nós vamos ver ali que serão feitas 10 variações. Nós temos 11 números, mas nós variamos ali os números 10 vezes. Tá? Essa informação é importante para nós conseguirmos fazer o cálculo do fator de correção. Tá? Então, se nós temos 10 variações, nós vamos ter que ter 10 variações também para o fator de correção. Então, para descobrir quais são as 10 variações que nós temos, nós vamos fazer o seguinte cálculo. Nós vamos pegar o intervalo de 0,97 a 0,96. E nós fazendo, diminuindo 0,97 de 0,96, nós sabemos que entre este intervalo aí, nós temos uma variação total de 0,01. Tá? Mas essa variação total tem que ser dividida pelas 10 variações que nós vamos fazer. E fazendo essa divisão, nós encontramos o valor de 0,001. Então, agora nós vamos diminuir, em cada variação, nós vamos diminuir 0,001, porque o valor do fator de correção ele está diminuindo de 0,97 para 0,96. Se ele estivesse aumentando, nós somaríamos. Então, diminuindo ali, nós vamos encontrar esses valores aqui. 0,97 menos 0,001 é igual a 0,069. Diminuindo mais uma vez, nós encontramos o valor de 0,968. E assim por diante, até chegar no 0,96. Uma maneira de você saber se você fez o cálculo correto ali é se chegar exatamente no último valor lá, tá? Nesse caso, 0,96. Então aqui agora nós sabemos qual que é o valor do fator de correção para 0,29. Tá? E este valor ali então é 0,961. Então nós temos ali o valor do fator de correção do arco de contato. Para o cálculo da capacidade de transmissão de potência por correia, isso aqui, o fator já é suficiente, mas mais para frente nós vamos precisar também a informação ali do arco de contato da polia menor, que é aquela coluna que está no meio ali. Então, a gente vai usar o mesmo método, fazer tudo igual para o valor ali do arco de contato da polia menor, né, que está no intervalo de 169 e 163. Usando o mesmo método, nós vamos encontrar ali o valor então de 163,6 graus. Então, esse que é o arco de contato ali. Tá?
Seguindo, então, a gente vai fazer o cálculo da capacidade de transmissão de potência por correia. Então, nós vamos pegar a equação que a gente já tinha visto, substituir os valores que nós encontramos, e o resultado é 1,86 cavalos. Na sequência, então, do dimensionamento, nós vamos selecionar e dimensionar o número de correias que nós vamos utilizar. Porque uma transmissão pode ter mais de uma correia. E existem vários casos em que isso acontece. Tá? Então, para selecionar esse número de correias, se a capacidade de transmissão de potência por correia, então cada correia tem a capacidade de 1,86, então nós vamos ter que pegar o valor da potência projetada, que nós selecionamos, calculamos lá no início, e dividir aquele valor por essa capacidade por correia aí. Substituindo os valores ali, então, nós vamos encontrar o número de correias de 5,65. Bom, então não dá para usar 5,65 correias, nós temos que usar números inteiros, não existe correia fracionada. Né? Então o valor que a gente vai usar de correias aí são 6 correias. E se tivesse dado, por exemplo, 5,3, quer dizer que eu vou usar 5 correias? Não, tem que usar 6 correias também, porque se eu usar 5, eu estou subdimensionando. Tá? Ela não vai suportar toda a capacidade necessária. Então eu vou ter que usar 6 correias, com mesmo valores ali de 5,3, 5,2, 5,1. Vamos calcular então os esforços da transmissão. Tá? Esses esforços nós começamos então calculando o torque do motor, para conseguir calcular os esforços F1, F2 e o F resultante lá. A equação do torque do motor ou momento torsor é essa. Nós já temos ali o valor da potência do motor e a rotação do motor. É só substituir os valores, né? A potência do motor é 10,5 cavalos. Só um detalhe importante aqui, que neste caso nós temos que usar a potência em watts, tá? E não em cavalos. Então, esse valor também em watts já tinha sido informado lá no início. Então, nós vamos substituir ele na equação e nós vamos encontrar o valor ali do torque do motor, que é igual a 45,3 Nm. Na sequência, nós vamos calcular a força tangencial, que é calculado por essa equação. Tá? Nós já temos, então, o valor do torque do motor e do diâmetro da polia menor. Só temos que atentar para o seguinte detalhe. O diâmetro da polia menor tem que estar em metro. Tá? Essas equações têm que ser calculadas com as unidades do sistema internacional. Então, 100 milímetros é o valor do diâmetro da polia menor. Então, nós sabemos que 1 metro tem 1000 milímetros. Então, nós dividimos este valor de 100 por 1000 e encontramos o resultado de 0,1 metro. E substituímos na equação ali os valores e chegamos o resultado da força tangencial igual a 906 newtons. Na sequência, agora, nós vamos calcular os esforços F1 e F2. Eles são calculados por essas duas equações. Então, nós temos as duas equações ali e nós vamos ter duas incógnitas, então. Duas equações e duas incógnitas, F1 e F2. Nesse caso, então, nós temos um sistema de duas equações e duas incógnitas. Qual é a maneira de resolver esse sistema? Então, nós isolamos uma variável em uma equação e substituímos na outra. Tá? Antes de fazermos isso, só ali mostrando, a gente já tem o valor ali da força tangencial. Nós temos ali aquele Ni de 0,25, ele é o coeficiente de atrito, tá? O alfa rad lá é o
arco de contato em radianos, tá? Então a gente selecionou lá na tabela ele em graus e agora a gente vai precisar deste valor em radianos. E aquele E, ele é uma constante, tá? É uma constante assim como o π. Essa constante ela é conhecida como número de Euler, número de Neper, constante de Neper, número neperiano ou ainda só neperiano, tá? Então, primeiro a gente vai ter que pegar o valor lá do arco de contato da polia menor em graus e transformar ele para radianos. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar a regra de 3. 180 graus é igual a π radianos. Então, o arco de contato em graus vai estar ali também para o arco em radianos. Fazendo a substituição ali nessa regra de 3, né, e substituindo o valor ali do arco de contato em graus, nós vamos encontrar o valor do arco de contato da polia menor em radianos de aproximadamente 2,85. Feito isso, então, a gente pode voltar nas equações, substituir todos os valores lá. Substituindo os valores na equação, na primeira equação, nós vamos encontrar então aquela equação final lá. F1 é igual a 2,039 F2. E na segunda equação, substituindo ali também o valor da força tangencial, nós encontramos a equação F1 menos F2 igual a 906. Então, nós vamos isolar uma variável numa equação e substituindo a outra, né? O F1 já está isolado lá. Então, F1 é igual a 2,039 F2. Nós vamos pegar este valor, essa equação, né? Essa informação do F1 e substituir na segunda equação. Tá? Então, aquele F1 da segunda equação vai ser substituído por 2,039 F2, conforme está ali. Feito isso, gente, agora é só fazer a parte matemática, os cálculos. E aí nós vamos encontrar ali o valor do F2 igual a 872 newtons. Agora nós vamos pegar este valor e calcular o F1. Para fazer isso, nós pegamos este valor e substituímos lá na primeira equação que nós tínhamos. Substituindo, nós vamos encontrar o valor ali de F1 igual a 1.778 newtons. Por último, a gente vai ter que calcular a carga resultante F. Esse cálculo é feito pela seguinte equação. E essa equação aqui é preciso tomar bastante cuidado, tá? Então, nós temos ali a raiz, né, de toda aquela operação matemática ali dentro, de F1 ao quadrado vezes F2 ao quadrado, mais 2 vezes F1 vezes F2, vezes o módulo do cosseno do arco de contato da polia menor em graus. Tá? Então, fazendo a substituição ali dos valores e efetuando o cálculo, nós vamos encontrar ali o valor da carga resultante igual a 2.633 newtons. Tá? Então, nós encerramos aqui o dimensionamento que a gente tinha que fazer. Tá? A gente fez tudo, selecionou as polias, as correias, a distância entre centros ali das polias, calculou os esforços e aqui a gente encerra então o dimensionamento que precisava ser feito. Tá? Então, pessoal, é isso daí que a gente tem que fazer, dimensionar um par de polias e correias aí para uma transmissão. Qualquer dúvida é só me procurar e vocês têm os exercícios para resolver lá, os exercícios do livro.
tá? Esse é um exercício que foi resolvido, ele é diferente do livro, né? Ele não está lá exatamente para vocês poderem resolver aqueles que estão lá, tá? Feito isso, vocês colocam lá na plataforma. Tá? Obrigado a todos pela atenção.